Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Vim. Não vimos e vendi? Vai ser um Não pouco sei, difícil, vai ser difícil vender, né? a menos que a sua venda seja sem contato. Mas isso é a história Self-service. que é a história que nós vamos ver aqui agora, né? O que acontece? Eu seguindo lá um guru meu aqui, que é o Jaco Van der Kues, que fez esse gráfico aqui. Ele coloca o seguinte, né? Você tem estratégias de go-to-market que vai desde aquela coisa que é venda totalmente automática, padrão Netflix, até aquela venda que é assim, ó, eu quero vender para essa empresa, que Uhum. por algum motivo dentro da sua estratégia é importante. E às vezes a gente tem uma confusão com o negócio de outbound marketing, inbound marketing digital, que sem saber qual é a sua estratégia, você vai aplicar o remédio para a doença errada. Como é que você vê isso, Pedrão? Faz todo sentido, né? Porque se eu estou vendendo aí um conta azul, né? Ticket R$ 99, R$ 150, se eu for apostar numa estratégia high touch ou dedicated touch, eu estou mais ou menos enrolado, né? Assim como vice-versa. Se o produto que eu tenho para vender é um SAP, não dá muito certo eu tentar um self-service, não, né? É isso aí, Pedrão. E eu acho que essa é uma boa discussão, porque a gente às vezes vê o cara com um produto que está resolvendo um problema muito complexo. Não adianta ter isso aqui self-service. Você tem que explicar para a pessoa se encaixa com o problema dela. A venda, principalmente B2B, em que você tem que envolver vários atores na sua venda. Não adianta ficar achando que a pessoa Uhum. vai comprar isso aqui sozinho, né? E às vezes do outro lado, eu vejo empresas que vendem projeto, né? E projeto normalmente é uma venda complexa em que você envolve vários atores. Projeto, eu falo assim, você nem sabe direito o que vai vender, né? Porque você vai moldando a venda de acordo com o que você vai entendendo mais, né? E esse tipo de venda, ele não tem como ser automático, muito pelo contrário. Você tem que passar por várias etapas, o custo da venda é muito alto. Não, se você vender algo de ticket baixo com custo de venda muito alto, a conta não fecha nunca. Não. Você já viu aí clientes seus aí que você teve que fazer esses ajustes? Como é que foi isso, Pedrão? Já com certa frequência, né? Inclusive o Outbound, ele é um canal de aquisição muito falado por todo mundo, muito tentado. Todo mundo quer fazer Outbound. Cada 10 consultorias que chegam aqui para mim, 9 são, eu quero fazer Outbound, tá? Só que nem sempre a solução para uma empresa é fazer outbound, como esse próprio gráfico está colocando. Então, tem contas, amigão, que se você não desenvolver networking, relacionamento, você simplesmente não vai conseguir vender. E outra coisa, a turma normalmente tem uma expectativa muito alta, em relação ao prazo de execução de um outbound, né? Acho que é assim, vamos implementar o outbound e vamos começar a vender. Cara, não, definitivamente não, né? Então faz muito sentido. E aqui no Brasil, eu diria que ainda, não sei se só no Brasil, eu tenho pouco conhecimento sobre o cenário internacional, mas pelo que eu conheço das contas aqui no Brasil, tem contas que se enquadram ali nesses altos tickets, mesmo em negociações de menor valor, sabe? E você precisa se comportar com essas contas ali no high touch ou dedicated touch, para conseguir avançar, mesmo num ticket que eventualmente está ali no one stage, two stage, alguma coisa assim, sabe? Então é complexo, bicho, é Olha, complexo. olha, olha que coisa interessante que você colocou. É, Às vezes você deve estar preparado para fazer uma venda cara mesmo para um ticket baixo. E isso talvez possa te indicar que você não deve nem seguir adiante nessa venda. Eu acho que esse pode ser um bom indicador. Assim, ó, essa venda vai te custar caro, independente do valor do teu ticket. Você vai ter que falar com quatro pessoas, vai ter que fazer prova de conceito, vai ter. E se o seu ticket não pagar isso tudo, a melhor hora de desistir é antes, né? Sem dúvida. E isso traz um problema ainda maior, porque nesse cenário, se o meu produto ele agrega valor realmente para essas contas enormes, né? Companhias bilionárias, por exemplo.
O meu produto é para elas, mas mesmo assim, mesmo sendo para elas, a rubrica que essas empresas dedicam a a solução do problema que eu resolvo, ela é mínima, sabe? E o meu ticket, ele não vai passar de X mil dólares ano no curto prazo, né? Cara, dependendo, isso tem que trazer até revisão de produto, até revisão Boa. da nossa proposta de valor. O problema está muito longe de venda. Você imagina? É, eu tenho um caso real assim, eu não posso citar nomes, obviamente, né? Mas eu tenho um cliente nosso que a solução dele, por muito tempo, ela caiu nisso, ela caiu nas rubricas mínimas da organização, porque ele propõe um processo de gestão profissionalizada para resíduos, tá? Descarte, o que sobra dentro das organizações. É, Só que durante muito tempo, o que sobra foi, ainda tratado como lixo. E não é. Então o cara vai dedicar a Não vai ter um rubrica orçamento enorme mínima, para lixo. não vai É ter isso. um orçamento enorme para lidar com isso. Ele vai gerar nisso aí o orçamento limitado. Só que como as coisas vão mudando, a agenda SD está pegando para todo mundo, etc e tal, esse cara está conseguindo se posicionar um pouco melhor e trazer o ticket dele um pouco mais para frente, né? E assim esperamos que continue. O sujeito foi tão visionário lá atrás, né? Que, pô, vou implantar um processo de gestão de resíduos profissionalizado para as organizações. Agora é que elas começam a reconhecer. Mesmo assim, lá atrás, ele tinha que negociar com esse povo gigante, né? Com as big da vida aí, negociando ao estilo grandes contas, mas para vender ticket de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Né? Olha, isso é bem interessante, Pedro, porque se você, como me parece que é o caso dessa empresa, em que ele tem uma visão de futuro, ou seja, ele acredita que mais na frente essa coisa ele vai conseguir enquadrar, ele vai conseguir ajustar o ticket. É muito importante que ele enxergue que talvez faça parte do orçamento de marketing dele ele bancar um ano ou dois, não sei, de ticket baixo para venda cara para educar o mercado. Vale muito mais do que ficar fazendo, às vezes, aí propaganda digital que o cara do outro lado não consegue nem perceber o que é. Não é isso? Acho que é um pouco o que ele fez, né? Ele investiu para o futuro, é isso? Eu vou passar por esse movimento, né? É um pouco que ele fez, talvez voluntariamente, talvez involuntariamente, né? Mas eu Aham. vou passar por esse movimento agora com a minha doideira da tal engenharia de mercado lá. Ninguém sabe o que é engenharia de mercado. É, Cara, adianta eu chegar ali, ó, meter as caras no embalde, desembolar, de fazer propagandas maravilhosas, etc., para vender um software que implementa engenharia de mercado, se ninguém sabe o que é engenharia de mercado? Para Não que adianta. serve, né? Para que serve esse negócio, né? Então, no meu caso, eu vou precisar passar por um processo de validação gigantesco aí. Eu estou plenamente ciente que é 2 anos aí, com ticket baixinho mesmo, só para caracterizar relações comerciais, e isso é importante, né? Tem que Legal, isso é caracterizar a legal. troca financeira, só para caracterizar a troca de um serviço por um recurso financeiro, né? Mas perfeitamente ciente que eu ainda não sei qual é o valor que esse produto vai agregar para o mercado, né? Se eu sair simplesmente investindo, tal, vendedor, aquele negócio todo, a chance de eu me estrepar é boa, né? Sim, sim. E olha que coisa interessante, eu gosto desse gráfico aqui, porque ele mostra o seguinte, ó, se você está falando, claro que isso aqui é mercado americano, mas a gente dá para tirar um balizamento para o mercado Tá. brasileiro e para cada um dos seus mercados, né? Mas aqui, se você está falando em self-service, você está falando de ter venda de dezenas de milhares. Se você não Uhum. pensa em ter dezenas de milhares, não é para você usar esse tipo de estratégia. Porque isso aqui é Não para mesmo. vender ticket pequeno, é Netflix, é Spotify. Ninguém vai vender Isso, Netflix a R$ 1.000 por mês. Não tem, não fecha a conta, tá? Quando a isso. gente vem andando aqui na outra ponta, quando a gente está falando de conta nomeada, a gente está falando de algumas vendas. Pode ser uma, pode ser duas, aí no intervalo de 3, um ano, 7. talvez, entendeu? E é isso aí. Por quê? E tem gente que às vezes eu vejo o seguinte: o cara investe um tanto em digital, não sei o quê, mas o cara vai fechar com um cliente.
Ou o cara não investe em relacionamento pessoal, achando que ele vai tratar esse aqui, que ele vai vender um, dois, do mesmo jeito que é vender dezenas de milhares. E esse aqui, o cara está indo para o caminho totalmente equivocado. Mesmo quando você, né, ainda tem aquela venda, ela não é tão dedicada, mas é um segmento, é um nicho mais fechado. Veja bem, é para você estar pensando em vender aqui, ó, entre algumas dezenas e algumas centenas. Não é para vender milhares. Eu Uhum, gosto muito dessa análise volumétrica que ele faz aqui, porque a análise volumétrica vai te falar o seguinte: qual que é a sua estratégia? Concorda com uhum. isso? Sim, perfeitamente. É, e isso é tão real, cara, que eu já vi companhias que eu já tive a oportunidade de lidar, trabalhar, etc. Eu já vi gente com 8 clientes faturando 60 milhões por ano. É isso. Entra mais um, cara, o faturamento do cara aumenta para 80, para 75, né? E E aí, provavelmente aqui tudo conta dedicada, né? Tudo conta dedicada. Com um número desse não tem jeito. tudo com dedicada. E outra coisa, né? Essa análise financeira que ele faz é uma análise muito inteligente, porque na hora que a gente para refletir sobre o que é dinheiro, né, e os volumes de dinheiro, a origem, desde o pãozinho que a gente busca na padaria até a compra de um veículo, por exemplo, né, o quanto que as negociações elas vão ficando mais complexas e os nossos cuidados vão aumentando no partir do momento que a gente está aumentando o nosso investimento. Imóvel, por Perfeito. exemplo, para moradia, é o que a gente compra uma vez na vida, duas, três, estourando e acabou. Durante 80 anos de vida é isso que a gente vai fazer. Então a gente faz compras muito cuidadosas. Até o processo de negociação do imóvel, por exemplo, ele é todo cheio de amarras cartoriais. Você vai numa caixa financiar, é um imbróglio danado, porque o valor relativo daquela negociação saltou. Por que diabos uma organização compraria um negócio de milhões sem imprimir esses cuidados na negociação? Aí eu acho que eu vou pegar um telefone, desembolar um outbound e achar que com isso eu vou cutucar um negócio desse tamanho? Cara, Não, não funciona, não funciona. Uma coisa que eu acho interessante, ele colocou aqui no gráfico também, de novo, isso aqui são valores em dólares para o mercado americano, mas a gente tem uma noção de ordem de grandeza. Ele está dizendo o seguinte, ó, se você está trabalhando aqui com self-service, você está trabalhando com valores anuais de algo em torno de US$ 5.000 por ano. Ou seja, um ticket bem baixo, para você ganhar 5 mil isso em reais, cima de 20, 25 mil 10, reais. de dezenas de milhares de clientes. Se você está trabalhando somente com inbound, e ele chama que é um estágio, você tem até um helpdeskzinho para ajudar na compra, não é dedicar, mas tem, você já multiplicou esse faturamento por 3. Se você começa a trabalhar com parte inbound, parte outbound, que é um medium touch, ele chama aqui de 2 estágios, você de novo multiplicou por 3. Agora, se você está trabalhando com nicho, que é aquela conta dedicada, você multiplicou esse faturamento anual. Foi vezes 3 vezes 3 e vezes 10. Aí a gente está falando de dinheiro que paga um tipo de venda desse tipo. Eu acho que essa conta, às vezes, o pessoal esquece de fazer, não esquece, não? Sem dúvida, sem dúvida. E voltando ao aquele modelo, vamos para nossa, vamos para o nosso quintal aqui, né, Wilson? Inovação, tecnologia, etc, né? Voltando a esse cenário e das propostas de valor futuras, a visão, o mercado que ainda não está pronto para aquilo que a gente está imaginando e tal, não tem muita escapatória, mesmo sendo uma conta de 500 conto por mês, né? No começo é high touch, né? No começo é high touch, é casa a Tem isso, casa. tem isso. E são 10 contas, são 12 contas, são 15 contas. E deu. Validou nas 10, 12, 15, os nossos queridos early adopters, né? Aí Exatamente, sim a gente exatamente. volta revisando, volta nesse gráfico para entender o seguinte: quer dizer que o meu produto, o valor percebido dele é de 500 mil reais por mês? É 500 mil reais. Então, beleza. Então deixa eu entender o que que eu preciso fazer para conseguir propagar e escalar ou num no touch ou no low touch, como propõe aí o nosso querido autor, né? Exatamente. Não, excelente. Pedro, dica, aquela dica final que a gente sempre deixa aqui, para quem
que é olhar, pensar nas suas estratégias de go-to-market e não fazer confusão. Fala assim, olha, eu entendi o que eu tenho e as estratégias possíveis são essas. Não adianta eu pegar outra que eu vou para o lugar errado. Dica para o cara entender direito qual que é a estratégia que ele deve seguir. Olha para tudo que existe e faça conta. Não cai nessa de, o cara da empresa do lado, ele implementou um embalde desse jeito e tá bombando, vou fazer igual. Não vai nessa não que dá errado. Bacana, show de bola. Pedrão, então, valeu, um abraço. Pessoal, até a próxima. Tudo de bom. Tudo de bom.